colocar aqui na tela a professora Jaqueline Muniz, que é professora da UF, do Departamento de Segurança Pública. Tudo bem, Jaqueline? Oi, Miguel. Oi, Ana. Tudo bom? Desculpa, eu estava vendo vocês, mas eu estava mandando também aí para vocês a apresentação da PEC da segurança na reunião de hoje. Eu também recebi aqui, né, o PDF da proposta, né, de emenda constitucional. Estava estudando detalhadamente, né, eu já tinha algumas impressões, estava respondendo aqui a alguns deputados, né, que estavam me perguntando, afinal de contas, o que é isso, já que eu tinha já também comentado sobre a lei do SUSP, né, em 2018, né, e fomos nós que criamos o SUSP em 2003, no governo Lula. Então, o que é isso aí, né, que está sendo proposto agora? Né, para ver se a gente entende. Né? Eu mandei aqui para o nosso grupo essa PEC, esse PDF. O Guilherme pode até colocar aí na tela, quando ele puder. Enquanto isso, eu vou colocar aqui também na tela a reunião que está rolando. Está rolando a reunião agora, né, do Lula com os governadores para tratar do tema de segurança pública. Eu até assisti um pedaço. O Flávio Dino está lá, falou um pouco. O atual ministro da Segurança Pública, o Lewandowski, falou um pouco, e agora está o Mano de Frente, do Ceará. O Cláudio Castro, eu peguei a fala do Cláudio Castro também. Sim. O Cláudio Castro pediu que houvesse algumas mudanças legais, né, que ele falou que estão soltando presos. Mas, enfim, é um debate quente aí. Os governadores estão lá, a maioria dos governadores estão lá para conversar sobre isso, afeta todo o país. E os governos do Estado têm a responsabilidade constitucional de cuidar da segurança pública, então há muita cobrança sobre eles. Que é essa PEC aí? Até aqui o Guilherme subiu já. Você conseguiu analisar? O que está rolando? Eu analisei a PEC, eu acho que muito interessante que seus telespectadores depois possam ver, que à primeira vista ela parece inofensiva, inodora, parece um trocar 6 por meia dúzia, parece uma espécie de resgate de paternidade, já que o SUSP foi criado em 2003, no Lula 1. A sua regressão, eu estava lá ajudando a implantar o SUSP, a pactuação com os governadores, na época o subsecretário, o secretário de Segurança era o Luiz Eduardo, que rodou o país, né, com uma carta do SUSP para articular com os governadores esta implementação, que não foi o SUSP sozinho, já tinha um sistema de dados que a gente também implantou, os mecanismos de avaliação, de financiamento, ampliamos o Fundo Nacional para incluir as guardas, um conjunto de coisas que estão lá na Senasp até hoje, no Ministério, né, nesse momento, 2003. Toda a regressão daí para diante atravessou o MJ e ficou parada no Palácio Presidencial até 2018, ou seja, de 2003 passou por Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, rolou um golpe, né, jurídico-policial, político, e o Temer, então, apresenta a lei do SUSP, uma regressão, no Congresso em 2018. Então, ficamos de 2003 a 2018, 15 anos engavetando o SUSP, que virou... E o que é a lei do SUSP? A lei do SUSP não é ruim, mas ela é um somatório, que chamei na época, uma espécie assim, de clube de serviços, uma espécie de Rotary, tá certo? Que descaracterizou a natureza federativa do SUSP. É como se cada um ali escrevesse um troço, né? Então virou uma lista imensa, sem organicidade, sem estrutura, coisas essas que podem ser corrigidas. Então, essa é a primeira coisa. Me parece um resgate, já que o governo está terminando o segundo ano sem ter apresentado uma política nacional de segurança, uma política nacional de justiça, uma política nacional penitenciária, uma política nacional de imigração, uma política nacional voltada para a questão dos ativos. Tudo isso pertence ao Ministério da Segurança e da Justiça e da Segurança. São mais de 5 ou 6, 7 políticas nacionais que estão ali e que, evidentemente, a gente não sabe. A gente vê um conjunto de coisas sendo feito, muito dinheiro gasto, transferido para sustentar operações policiais que você não sabe quais são os fins, os meios e os modos, né? Há ambições procedimentais, ou seja, muitas das vezes o sujeito está consertando a corda do violão, mas não está olhando para o instrumento, também não está olhando para a mão que toca, né? Então, então dá a impressão assim, de dizer, agora está começando o governo na segurança. Né? Então, temos aqui uma PEC, o problema não era nosso, o problema é que a Constituição não prevê o SUSP, temos que turbinar o SUSP.
né? Então, uma espécie de ganha-tempo, né? E de resgate de paternidade perdida, porque, afinal de contas, foram os progressistas e no governo Lula I que se construiu, né? E também no plano de governo Lula, durante a campanha, que eu tive a felicidade ou a oportunidade de ser uma das relatoras, fui eu, Jaqueline Senhoreto da UFSCar, a policial federal, rodoviária federal Pares Barbosa e o Benedito Mariano, coordenados pelo ministro Paulo Teixeira. Tá? Passamos 2 anos e meio trabalhando, ouvindo a sociedade. Isso, de uma certa forma, ficou abandonado, né? Mas me parece que tem um problema muito sério, gente. Eu sou muito sensata. Primeiro, se a gente olhar a PEC que está sendo apresentada e a PEC 51, né, a boa ideia, a brincadeira da PEC, da boa ideia do Lindbergh, a do Lindbergh é melhor, porque pelo menos propõe um arranjo federativo, né? Um arranjo de fato federativo com um país que é federativo. Isto não é o caso desta PEC. Tá? Ela turbina, entre aspas, o SUSP. Na verdade, eu diria que deixa de ser SUSP se continuar o texto do jeito que está, porque eu li aqui, né, eu não vi a apresentação só, eu li o projeto de emenda constitucional e as suas alegações, que eu acho que elas não são substantivas para explicar o que se quer. Tá? Na verdade, o que acontece ali é um sobreempoderamento das polícias, em especial das polícias federais. A rodoviária federal amplia o seu poder, virando uma polícia ostensiva, como já queria Bolsonaro e Anderson Torres. Anderson Torres faz uma portaria para permitir que a PRF, né, possa criar mini-bopes e atuar com a polícia no Rio de Janeiro e em outros lugares, e deu na morte de uma menina que, né, em participar das operações em favelas sob o guarda-chuva, né, de que estamos fazendo repressão, né, a carros roubados e, com isso, drogas. Né? Então, percebe que tinha uma portaria que ampliou, né, e que o Supremo depois derrubou, fazendo com que, né, se criasse dentro da PRF não apenas aquelas binagens que a gente viu, mas também grupos táticos à moda BOP, porque, afinal de contas, o que é extrema grave, o que dá voto, o que vai dar sucesso, não é produzir insegurança, é produzir operações. Então, olha bem, na contramão do que se faz em democracias, no Brasil a gente está ampliando os poderes policiais, tanto da Polícia Rodoviária Federal como da Federal. Não haveria problema nenhum se nós estivéssemos criando um arranjo federativo, discutindo as competências partilhadas, exclusivas e redundantes entre todos os meios de forças, federais, estaduais e municipais. Pasme, o município é jogado para escanteio, né? Não aparece o município, também não aparece a polícia penal, ainda que, né, o sistema penitenciário seja, né, engolido pela segurança pública, o que também não é desejado. Né? Quem está prendendo, quem está produzindo coerção, não pode estar determinando qual é a política de custódia, e o falso álibi do crime organizado não serve para explicar isso. Isso é um problema, porque fortalece, inclusive, as governanças criminais dentro das cadeias. Então, nós temos o que eu chamo de SUP, Sistema Único Policial. Né? Está querendo reproduzir em âmbito nacional, né, o desenho bipartido da Polícia Militar e da Polícia Civil, só não é chamado assim, mas vira Polícia Ostensiva e Polícia Judiciária, está até no próprio texto, tá certo? Um modelo que é problemático, que sofre de verticalização profunda e ausência de controle e governabilidade, no caso da PM, da ostensividade, e horizontalidade profunda e absoluta, né, no caso do modelo civil. No caso da ostensividade, gerando, né, o que eu chamaria de feudos, e feudos, numa lógica feudal, né, das unidades operacionais, e no outro, verdadeiros Vaticanos dentro de Roma, que é o que viraram as delegacias, sem cadeia de comando e controle vertebrada, sem controle externo, sem accountability, sem responsabilização. Quando você amplia poderes de polícia, poderes organizacionais, você está respondendo a demandas corporativistas, não importa o quão boas elas são. A impressão que dá é que tirou da gaveta isso. Não, uma demanda que estava ali há muito tempo, mas não está se discutindo o federalismo brasileiro, não espelha o SUS, tá? Com os mecanismos com conselho, controle, correto? Ou seja, reduz a segurança à polícia, portanto, um retrocesso. Tá? O poder de polícia definido no Código Tributário, que é extremamente abusivo do Estado, não é citado. A polícia do Senado, os outros órgãos, ou seja, na prática se trata de ampliar o poder da Polícia Federal para ela virar uma Polícia Civil Nacional, tá certo? E ampliar o poder da Polícia Ostensiva, da Polícia Rodoviária Federal, para ela virar uma grande PM, só que em modelo civil.
Não seria problema nenhum isso, gente. O problema não é você esticar competências. É que você, com isso, você cria duas coisas. Você multiplicou o conflito de competência, porque não há regração, não há arranjo federativo, fica de boca de coleguinha. Olha, você faz isso, eu faço isso. Reproduz um modelo de 1968, porque, que eu saiba, o que o decreto diz que é eficiente, que é a divisão PM civil, correto? Do jeito que é, tá? Além de ser altamente concentrado, o ideal é desconcentrar, descentralizar, mais polícias em unidades menores, né? E não megas polícias com 30 mil, 40 mil, 100 mil policiais, como acontece na Rússia, na Índia, para citar alguns BRICS, né? No Brasil, México, que é uma porta de entrada para criar governos policiais, chantagear governantes eleitos, isso na contramão das reformas de polícia no mundo inteiro, democrático que se conhece, correto? Então, na verdade, é disso que se trata ali. Né? E vai esvaziar poder de governador? Vai sim. Vai sim. Tá? Então, não adianta o governador ser eleito, o presidente ser eleito, porque você vai criando mecanismos de autonomização policial, repolitizando as polícias, porque elas já são governos autônomos, já são autarquias armadas sem tutela no país. Ou seja, não mexeu no que tinha que mexer. O artigo 144, por exemplo, segue sendo uma distribuição de monopólios ou quase monopólios. Isso se reproduziu na proposta da PEC. Ou seja, o assunto é polícia. Segurança é igual polícia, polícia com mais poder, poderes esses que, sendo subordinados, né, sendo regrados exclusivamente pela União, sem você definir as competências partilhadas, exclusivas e redundantes, como é o caso no SUS, e que deveria ser no SUS, porque a gente está lidando com espada, a gente está lidando com o uso da força, que também não tem a menor discussão ali, né? Você vai ter uma doutrina disso, qual é essa política. O conselho também diz um conselho que não é deliberativo, como é no caso do SUSP, com representações proporcionais. Aliás, nem fala nada disso. Pressupõe-se, então, que vai ser regulamentado em lei, né? De uma maneira infraconstitucional, o que também não é problema. Mas perceba um conjunto de coisas graves, em pouquinhas palavras. Os artigos de 20 a 24 que mudaram. E o artigo 144 mudou, a emenda está pior que o soneto. Se tornou mais policialesco, mais indevassável, descaracterizou as, né, competências policiais, tá certo? Vai ampliar a bateção de cabeça, as carteiradas entre as polícias, tornam as polícias mais fortes que governos eleitos. Eu não sei em que democracia isso fica de pé, porque o que eu sei, né? Faz uso de categorias ultrapassadas, como defesa social, introduz a ideia de segurança. Gente, defesa social é uma construção criminológica refutada, porque pressupõe a lógica da reação social e da defesa do nós contra eles, autorizando cheques em brancos na ação coercitiva, portanto, desqualificando o estado da arte da ação de polícia. Se, por um lado, parece que está agradando polícia, não está agradando polícia, está agradando grupos de policiais, porque, na verdade, está criando, entendeu? Elefantes brancos, mega autarquias sem tutelas, com espadas, o que não pode acontecer. Não é? Então, cadê a estrutura? Cadê o guarda-chuva que amarra isso? Virou um ajuntamento, um anitorrinco, é um ajuntamento agora com todo mundo mais poderoso. Tem que torcer para o Lula nunca mais sair do governo, tem que torcer para o ministro ser sempre gente boa, não decidir brincar de golpe ou de fazer portarias bizarras, como foi o Anderson Torres. Tem que lembrar isso, que foi no governo Bolsonaro que a PRF, né, foi fazer operação de braço dado com a PM, sem qualquer protocolo de ação conjunta, protocolos de operações policiais, correto? Doutrina de uso da força, que delimite a capacidade coercitiva. Aqui a gente está ampliando a capacidade coercitiva de uma maneira desgovernada e sem controle, porque segue sem controle desgovernado. Então, isso quer dizer que as polícias começam a chantagear. Quer dizer, o superintendente da polícia se torna mais forte que o governante eleito. O chefe da polícia, é isso que isso que já é no Brasil. Tá certo? Não é à toa que a gente vê isso aí, vê Bahia, um governo progressista, mas que tem matança, elevado nível de vitimização e letalidade. A gente também vê a mesma coisa em São Paulo, né? Agora não é só no Rio de Janeiro, Sergipe, não é? Então, tanto faz quem é o governante, não é mesmo? Porque quem senta na cadeira da segurança pública passam a ser os sujeitos que seguram as armas e que se miliciam na esquina, não é mesmo? É isso que nós queremos? Né? Na contramão dos diagnósticos. Quer dizer, poderia ter apresentado qual é a modelagem organizacional, qual é a arquitetura organizacional que vai se pretender para a Polícia Federal e para a nova Polícia Ostensiva. Né? Porque hoje a Polícia Federal tem 15 mil integrantes. Isso não dá nem para começar a brincadeira dela brincar de delegacias por aí, com ampliação de suas competências.
sob a alegação de que para a Polícia Federal atuar, precisa lá, né, que o crime seja federalizado. As coisas não são bem assim, não. Não é mudando a lei que muda o mundo continua. A polícia, isso tem 13 mil, tem, em média, a Polícia Rodoviária Federal. Para ela brincar de ser uma polícia ostensiva, nos termos colocados, uma PM nacional, com roupinha civil, ainda que uniformizada, tá? Vai precisar triplicar esses recursos. O que será feito da Força Nacional? O que serão feitos das guardas municipais? Qual é a correlação com as Forças Armadas, que têm um papel decisivo nas fronteiras? Né? Tem o GLO, perceba que é um remendo. A segurança, o projeto é segurança pública para eu, que estou no governo, mandando em 2 polícias. Certo? Né? É óbvio que os prefeitos das capitais e das cidades acima de 100 mil habitantes vão olhar ruborizados para isso, porque eles acabaram de ser excluídos desse baile, do Clube da Segurança Pública. Então, o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, que nós concebemos, né, ele foi encolhido, ele virou, né, menos que um clube de serviço, né, e muito mais agora um SUP, Sistema Único Policial, correto? Né, que vai funcionar em paralelo à estrutura do Estado. Né? É disso que nós estamos falando. Quer que eu dê exemplos? Posso dar. Né? Que posso ler trechos aqui, né, do que isso quer dizer. Né? Não há problema nenhum que a União normatize, fiscalize, é o papel dela. Isso já está na Constituição. Você quer melhorar? Maravilha. Né? Já está isso na lei do SUSP. A lei do SUSP tenta fazer uma cópia assim, meio desgastada, uma fotocópia meio desgastada da regulamentação do SUS. Né? Mas como todo mundo meteu o bedelho, também ali tem um conjunto de vícios. Que, né, uma norma que abate com a outra, inviabilizando a gestão, né, o planejamento, a gestão, a formulação das políticas e sua implementação. Né? Então, nós confundimos, né, a implementação de políticas, né, confundimos política de Estado com política de governo, não é mesmo? E levamos isso para a Constituição. Quando a gente leva para a Constituição, pode parecer super legal, mas o que é que eu estou levando para a Constituição? Que é absolutamente estável, acima do voto. 50% mais 1 do Congresso. Eu estou levando polícia, eu não estou levando a segurança pública, eu estou levando organizações de força, eu estou promovendo as espadas a uma dimensão constitucional, mantendo aquela estrutura caduca de lobbies, né, de 1978, na época lá da Comissão Afonso Arino. Por isso que a Constituição de 88 no Brasil, ela é um arremedo, ela é cotó e perneta, ela reproduz o modelo autoritário de 68 e o modelo do Estado Novo, com as divisões de monopólios entre organizações de força. Isso lá é federalismo? Isso lá responde pelas exigências da União, dos estados, dos municípios? Cadê as instâncias efetivas, bipartites e tripartites, que a gente vai ver, né? As comissões tripartites, a distribuição dessas competências, as competências dobradas, para que a gente não tenha paralisação do sistema por greve ou por inviabilização, porque no SUS, eu sei quem faz a saúde complementar, quem faz a saúde básica, quem faz a complementar, né, como é que se sobrepõe. E aí sim, agora a fantasia de que vai gerar registro único, tem que lembrar que o Cinesp JC, nós também o implantamos em 2003, e ele já previa esse esperanto, que é traduzir os 27 modelos, né, de ocorrência de BO, né, numa tradutibilidade, por isso que a gente chamou de esperanto. Por quê? Porque a gente não pode obrigar o Estado a classificar do mesmo jeito. O que nós podemos é garantir rigor e qualidade na categorização e produzir categorias de tradução. Por quê? Porque se os estados estão classificando de um jeito A ou B, é porque isso atende mais diretamente às suas dinâmicas locais. Então, existe um limite entre a padronização, a universalização e a singularização na realidade. Né? Cansei de fazer isso, foi eu que implantei aqui, junto com colegas, o sistema do ISP, que foi o primeiro sistema integrado de dados do Brasil. Também fomos nós que criamos o sistema de dados, de integração dos dados em âmbito federal, quando estávamos lá também no Lula 1. Então, me parece que a gente não está trocando 6 por meia dúzia. Tá? As mudanças parecem simples, mas não são, não. Tá? Não vai mudar nada, o governador continua mandando na polícia. Não está mandando, não. Hoje ele já não manda. Hoje ele é animador de auditório. Né? E nesse desenho que acabamos de fortalecer, né, repolicializar, repolitizar as polícias. Elas se tornaram governos. Tá? Que é o que elas são. Agora estamos pontificando isso na Constituição. Né? É disso? Tá certo? Cadê as modelagens? Cadê as arquiteturas? Cadê o desenho federativo?
né? As guardas municipais não entram, a Polícia Florestal também não, a Polícia do Senado também não tem nenhuma discussão com as Forças Armadas. Quer dizer que o 8 de janeiro e nada neste país dá no mesmo. Quer dizer que um poder de polícia, que no país é definido no Código Tributário, no auge da ditadura, então pode tudo contra o cidadão, tá? Também nunca foi regulamentado. Cada um interpreta esse poder de polícia a seu bel prazer no serviço público, tá? Então, olha a gravidade disso. Nós estamos favorecendo governanças criminais e governos policiais autônomos, assim. Eu sei que essa não é a intenção do governo. Entendo que tem uma boa intenção, mas é preciso ir além da boa intenção, porque há estudos acumulados nesse país, há conhecimentos. Se abrirem as gavetas do Ministério da Segurança e da Justiça, vocês vão encontrar uma coisa chamada arquitetura do SUSP, que nós construímos consultando a sociedade civil, as polícias, a universidade, todo mundo que entende desse riscado, entendeu? Para exatamente normatizar o SUSP, regrar o SUSP e estabelecer competências partilhadas, cooperativas, federadas entre Estado, União e município. Por isso que as guardas municipais passaram a fazer parte do Fundo Nacional de Segurança. Aí o que propõe? Fundir os dois fundos, Fundo Nacional de Segurança e o Fundo Penitenciário, porque vai subordinar as políticas penitenciárias às razões de segurança. Isso é um desvario, isso é retornar ao século XVIII. Correto? O mesmo período em que o poder de polícia no Brasil foi copiado. Esse poder de polícia que a gente tem também é oitocentista, pré-democrático, sabe? Você não pode produzir monopólios com espada. Essa é a primeira lição para quem faltou a aula do Príncipe, do Maquiavel, que não é o Pequeno Príncipe mal citado no Congresso, e faltou a aula de Hobbes, que funda a construção do Estado liberal. Então, eu estou muito preocupada, porque eu não acho que tem má fé. Eu só acho que se tirou da gaveta alguma coisa. Tem mais de meses que está sendo falado, né? E eu sou muito sincera, é de um simplismo, tá? Um retrocesso. Segurança pública igual polícia, amarra, as polícias se tornam constitucionalizadas, então o governador não pode mexer no desenho organizacional de nada, não pode alterar a composição, o arranjo federativo, não tem como articular com a Guarda Municipal, com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Penal Estadual, com a Polícia Penal... Aliás, Polícia Penal, Força Nacional e Guarda Municipal estão desaparecidos .org do decreto. Decreto não, da proposta. Também não tem discussão nenhuma de interface com as Forças Armadas. Quer dizer que você muda a Constituição no momento de ouro, né? Já que quer mudar, já que quer alterar. Então, vamos desenhar um sistema federativo de segurança pública, em que tem as polícias como protagonistas, sim. Né? Mas isso não pode ser um clube de serviços do jeito que está. Tá? Isso não pode ser um Estado policial. Né? Tem um ilusionismo de achar que mudando a lei mudou o mundo. Né? Tem que fazer as contas para saber o que acontece quando a gente faz coisas desse tipo. Sabe? Né? Então, eu acho muito problemático. Né? Tem como mudar isso? Tem. Não adianta dizer que é genérico lá em cima, que né, as leis... Enfim. Então, os governadores têm toda a razão de gritar, os prefeitos das capitais e das cidades acima de 100 mil habitantes têm todo o direito de gritar. Correto? As políticas penitenciárias no país, dependem de tudo que está lá, né? Também. Né? E os governantes vão ficar algemados em seus gabinetes, tá? Sendo chantageados por governos policiais autônomos, que, aliás, é o que acontece hoje. Todos eles são reféns de saúde operacionais. Por isso fica todo mundo brincando, né, de querer operação na esquina, sabotando a polícia por dentro. Eu diria que se a gente gosta de polícia, e eu gosto de polícia, gosto de Força Armada, porque eu gosto de controle social, porque eu gosto de democracia, porque eu não gosto de crime organizado, não gosto de milícia e não gosto de mecanismos, inclusive não tem nada prevendo ou discutindo, tá, também os arranjos privados. Porque no SUS, existe uma discussão sobre a saúde suplementar, né, complementar, feita pela iniciativa, pelo mundo privado, sem recursos públicos, naturalmente. Tá? Não tem nenhuma discussão de controle do uso da força, de controle interno, de controle externo, de participação social. Né? Esse conselho é um genérico. É só ler, gente. Vocês leem esse negócio em 15 minutos. Eu não acredito que meses de discussão com uma sociedade civil altamente qualificada no país. Nós temos mais de 30 anos de produção científica sobre polícia no país, sobre segurança no país, sobre crime organizado no país. Semana passada, eu estava com a professora Camila apresentando nosso artigo dos 2 dossiês de crime organizado da USP, tem artigos nossos, discutindo exatamente o problema dessas categorias, facção, comando, como tudo isso é um grande ilusionismo que inviabiliza a inteligibilidade sobre as economias políticas criminosas, né, e do quanto é o Estado quem organiza
né, essas questões. Né? Não é o crime que invadiu a política, é a política que organiza isso. Né? Então, me parece que eu vejo boa-fé, eu vejo boa vontade, eu vejo, né, tudo isso. Alguém que quer criar uma ossatura, quer pôr um esqueleto, mas esse esqueleto é perneta. Não tem cabeça, não tem tronco, não tem membro. Tá? Só tem polícia. E mesmo assim... Pensa bem, se você vai mexer, se você tem 27 polícias estaduais, né, militares, vamos chamar ostensivas, tá? Que, aliás, ostensividade, eu queria deixar claro, aproveitar aqui e dizer que ostensividade não define competência de polícia, ostensividade é uma modalidade de emprego policial. As pessoas aqui confundem prática de policiamento com modelagem organizacional. Isso é assustador, porque aí eu já começo a ficar mais preocupada ainda. Né? Mais preocupada ainda, o Miguel. Então, vocês olhem para isso e vejam a fatura que isso vai dar. Eu quero saber se vai ter orçamento também para multiplicar de 13 para 30 mil, para 40 mil. Porque as superintendências das polícias federais agora vão ter que multiplicar. Tá certo? Ou não fizeram a conta. Então, agora, a polícia, nós vamos brincar de lavajatismo às inversas, porque o lavajatismo foi um movimento social jurídico de classe média. Jurídico-policial, mas de classe média. Nós vamos criar um lavajatismo invertido? Eu nunca vi isso em democracia, ampliar o poder de polícia. Quando você mexe, tem que pensar o seguinte, você tem 3 forças armadas, você tem a Polícia do Congresso, do Senado, você tem GLO, você tem um bando de coisa. Tá? Você tem as guardas municipais, você tem as estruturas, né, as guardas florestais, né, o Instituto Chico Mendes tem poder de polícia, tem um bando de gente que tem poder de polícia no país, a Receita Federal, tá? Tudo isso tem poder de polícia. Não é só organização policial, mas a gente ficar só em organização de força, nas espadas, temos milhares de guardas municipais, polícias penais, estaduais e federais, Polícia Federal, Rodoviária Federal, as 54 polícias estaduais. Quando eu mexo, eu vou ali enfiar, ampliar, esticar o poder de uma polícia, eu estou impactando as demais. Cadê o arranjo? Vai ser ligado com cola? Com cuspe? Porque não tem conectividade. Não adianta dizer que vai criar um procedimento. Não adianta, porque o que está ocultando ali é um mando. Né? Porque hoje a União já pode normatizar, fiscalizar e regular. Quem regula o armamento das polícias no país se chama Forças Armadas, que eu saiba da União. Né? Pela lei do SUSP, você já tem fiscalização, regulação, normatização, controle, participação. Tem que melhorar aquele negócio? Tem. Porque é uma listagem de supermercado. Está precisando virar, ter ossatura também, ter esqueleto. Mas a gente compreende, porque como é um produto político, todo mundo põe a mão e acaba virando um Frankenstein no final. Mas essa mudança constitucional, eu diria que qualquer... E não é governador de direito, não. Qualquer sujeito que ganha uma eleição vai olhar para esse troço. Entendeu? Como é que faz o prefeito do Rio de Janeiro? Com milhões de pessoas. E o prefeito de São Paulo? Faz como? E a região metropolitana? Né? Não tem discussão federativa, gente. É ampliação de poder de polícia, ampliação de mando. Na minha gestão, eu vou mandar, faça aconteça, eu vou mandar. Vai aumentar as carteiradas, bateção de cabeça, desautorizações continuadas, governos policiais. Eu gostaria de saber, estamos em pleno julgamento da Marielle, né, do assassinato de Marielle e de Anderson. Todos os crimes no Brasil que envolvem políticos e agentes de força são aqueles que demoram 30 anos, provas são sabotadas, né? Correto? Você usa de setores da própria polícia para desaparecer com provas, para inviabilizar a investigação. Foi esse o caso da Marielle e de muitos outros. O que nós estamos fazendo é transformando a polícia em governo. Governos autônomos. Esquecemos como é que foi a história de produção das democracias ocidentais? Esquecemos da primeira lição, que é comando civil sob os meios de força, comando civil eleito. Desconcentração, descentralização. Esqueceram que teve uma guerra civil nos Estados Unidos? Exatamente por isso aquele modelo tem mais de 30, 40 mil polícias. Exatamente que a polícia tem que ser nanica, tem que ser pequena. Não é nanica, tem que ser, né, tem que ter desconcentração, descentralização. Veja quantas polícias federais tem o federalismo americano. Tá? Então, nós estamos aqui rifados com propostas que são corporativistas. Quem é que mais se interessa por uma ampliação desmesurada do poder da Polícia Rodoviária Federal? Aqueles indivíduos que foram fazer capacitação no BOP, correto? Aqueles grupelhos, né, do antigo lá, Valdinei, sei lá o nome do sujeito, correto? Que foram fazer operações. Não há problema algum de ampliar. Inclusive, eu gravei um vídeo, fui para dentro da Polícia Rodoviária Federal ajudar a redesenhar a sua matriz curricular, a sua doutrina do uso da força, como voluntária, a convite deles, fui dar palestra,
um mês atrás, aqui na Superintendência, eu estou sempre colaborando com as polícias do país, porque eu quero a institucionalidade delas, mas eu quero elas amarradas num arranjo federativo. Tá? E o que nós vemos é, ao contrário, inclusive naquele momento eu defino essa polícia como a polícia da circulação e dos fluxos. Não, uma polícia dos fluxos que lida com eventos de larga escala. Para a gente lembrar aqui, né, a Avenida Brasil tem mais de 50 quilômetros. 800 mil carros passam por ali, por dia. Quando teve aquele barraco na semana passada, né, que o Peixão, o governante Peixão, expulsou a polícia, nós estamos tendo uma média de 30 mil veículos por hora, que multiplicado por 4, imaginando que não tem ônibus, nós estamos falando de 120 mil pessoas passando por hora, mercadorias, bens e serviços, ou seja, o que nós tivemos ali foi uma inviabilização logística da cidade, a promoção da insegurança pública levada às últimas consequências por sabotar o fluxo, a circulação e o deslocamento. Tá? São mais de 40 entradas e saídas e mudanças de nível numa única artéria. Né? A Polícia Federal está ali, o Rodoviária Federal está ali. Quer saber da Ponte Rio-Niterói, que também é super difícil? É da Polícia Rodoviária Federal. Quantos carros passam? O que passa por ali? Então as pessoas esquecem. Né? É muito bom falar essas coisas, dizer que vai aumentar. Em quanto tempo nós vamos dobrar o efetivo da Polícia Rodoviária Federal para ela brincar de PM nacional? Porque tem que dobrar. Eu tenho 13 mil, divide isso por quilometragem quadrada no país, né? Agora colocando em tudo quanto é lugar. Não tem problema nenhum que ela esteja nas rodovias, ferrovias, né, hidrovias. Ela é uma polícia de fluxo, ela é a polícia da logística. Isso redefine a sua competência. Agora, isso tem que estar claro. Coisa que não está. Tá assim, vamos fazer mais coisas, como na Polícia Federal. Vamos também lidar com crime ambiental, com isso, com isso. Quem pondo uma lista de supermercado, entendeu? A polícia pode fazer. Aí vai conflitar com as unidades especializadas da Polícia Civil, vai conflitar, né, com um batalhão de mananciais e florestal da PM, porque ninguém parou para pensar o sistema. Não tem sistema. Essa é a questão. Entendeu? É cada um engordando, polícias obesas, ficando obesas, cada uma ampliando o seu poder e sua capacidade de pressão sobre o governo. Tá? Por isso que todo mundo quer fazer operação e se torrou dinheiro federal com operações Brasil afora. Porque é o que aumenta o orçamento, o que chantageia político, o que chantageia governante e produz visibilidade instagramável. Né? É a política do medo. Então, me assusta muito. Eu estou muito preocupada, porque de polícia, né, eu entendo, essa biblioteca aqui de polícias, por favor, posso pegar aqui um livro sobre operações policiais, sobre doutrina de polícia, sobre como se modela e se desenha organizações de força. Tenho mais de 30 anos de pesquisa e de modelagem. Aliás, participei da criação do SUSP, né, do sistema de dados, das áreas integradas, do sistema de inteligência, da matriz curricular. Né, tudo tem um pouco da minha assinatura quando eu estava em Brasília e quando eu estava no Rio, modelando essas coisas. Criando corregedorias, ouvidorias, mecanismos de participação direta e indireta, que não sejam só consultivo, porque o nosso problema se chama violência e vitimização, letalidade policial, correto? Né? É isso que nós estamos vendo, descontrole total da ação da polícia, baixa transparência, né? Nenhuma prestação de contas, não há critérios de responsabilização. Como é que se aumenta poder, se aumenta o mandato e não tem a contrapartida da prestação de contas, do controle da sociedade? Quem vigia os vigias? Nós. Os vigias são nossos. Certo? Então, você vai aumentando o vigia por aí, assim? Qual é a arquitetura, o projeto de força para a Polícia Federal? Para ela se reinstitucionalizar diante dessa ampliação. Qual é o plano de ingresso de carreira? Porque quem ingressou hoje vai passar um ano estudando para entrar para a polícia. Qual é o orçamento que eu tenho para isso? Além de fundir o dinheiro do FUNPEN, do Fundo Penitenciário, com o da Segurança. O que vai acontecer é que as cadeias vão continuar cada vez pior, porque o dinheiro vai ter todo sugado para as emergências da segurança, para as operações que eu chamo de polícia de ostentação, polícia de espetáculo, que não controla território e população e que, na verdade, fortalece a economia política itinerante em rede do crime organizado. Né? Então, é disso que nós estamos falando. Né? Será que só eu sozinha estou vendo isso aqui? Um jurista vai ler isso aqui, vai ver vírgula, inciso. Eu não. Eu estou olhando o que isso dá no presente e no futuro. Eu quero saber qual é a modelagem organizacional, qual é o projeto de força, qual é a arquitetura organizacional dessa polícia, como vai se distribuir as competências gerais e específicas. Vai se criar corpos táticos? A moda BOP vai criar unidades especializadas? Sabe qual é o impacto disso? Como é que se faz isso? Qual é a doutrina do uso da força?
para cada uma dessas polícias? Como é que vai conflitar, dialogar com as demais? É só fazer um protocolo? Não é assim, não. A protocolarização é uma dimensão instrumental. Né? Antes disso, tem que ter o sistema federativo de segurança, onde as polícias estão encaixadas, né? Distribuídas. Na verdade, eu tenho que definir competências da União, do Estado e do município, não competência exclusiva de polícia. Aqui não, aqui é o Estado policialesco. Né? A gente define monopólio de polícia. A PM fica com isso, a civil com isso, a federal com aquilo. Entendeu? A gente multiplicou a criação de polícia. Aqui no Brasil, a gente só cria polícia. Entendeu? Mas não normatiza nenhuma delas, não delimita mandatos, os mandatos são cheques em branco, procuração em aberto. É isso que nós estamos assistindo. Portanto, a raiz do problema brasileiro, da ditadura para cá, tá? Tem sido que as organizações são autonomizadas, ingovernáveis, todas. Tá? Quem manda da Polícia Federal é ela mesma. Eu já mostrei isso aqui, entendeu? Desde Sarney, da redemocratização até hoje. Quem mais dura no poder? É o ministro, é o secretário de segurança ou é o superintendente? Né? É só levantar isso em todas as presidências da República para vocês verem, né, que quando teve impeachment, ou golpes, como queiram, quem é que mais durou no poder? Tá? Porque a primeira instância de lealdade das espadas, sinto muito informar, é a elas mesmas. É assim. Por isso, toda a questão democrática para dar estabilidade e previsibilidade ao exercício do poder é manter o comando civil sobre as polícias, comando civil legitimamente eleito. Então, quando eu constitucionalizo a polícia e desconstitucionalizo o poder, o comando da polícia, o que é que eu estou fazendo? Não sabem? Eu posso dizer, criei o SUP, Sistema Único Policial, tá? Ou policialesco, se quiserem. Tá certo? Então, eu tenho que ser leal a mais de 30 anos de estudo, de pesquisa, de atuar nas reformas de segurança pública no Brasil e na América Latina. Tá certo? Nas Américas, já não sou na América Latina, no México, fui várias vezes para o México, né, para discutir reforma lá da Polícia Federal, Rodoviária Federal. Eu acabei de dizer que ano passado, esse ano, fui algumas vezes a convite da Polícia Rodoviária Federal para ajudá-los a redesenhar a sua. Não tem problema nenhum, gente. Quer ampliar o poder? Você vai ter que redefinir com os outros. Eu não posso sair esticando o poder e invadindo o outro. Que sistema é esse? Como é que vai ser isso? Eu ainda vou dar cabeçada a fazer duas polícias federais darem mais cabeçada uma nas outras. Eu só estou ampliando os conflitos de competência e esvaziando a capacidade de governo numa federação de larga escala como o Brasil. Da onde saiu isso? Eu quero saber de que gaveta, porque não foi da gaveta da arquitetura do SUSP que está lá pegando poeira. Isso saiu, na ciência política, tem uma das teorias de ciência política, que é uma coisa chamada lata do lixo, cupboard, que é você pega aquela coisa que está ali empoeirada, quando você tem uma ausência, um vazio de política pública, um vazio de pactuação, um deixa rolar, né? Fica a cada cabeça uma sentença. Aí aquele que grita mais, que fala mais no ouvido da autoridade, consegue desempacotar um troço e levar. A minha pergunta é, estão fazendo o que o Anderson Torres fez, a pedido do Bolsonaro e da PRF, sem qualquer reflexão substantiva, sem apresentar para a sociedade os modelos de polícia. Não é modelo dizer que a polícia é cidadã, não, gente, isso é ridículo. Satoshines que vende mais. Porque se uma polícia não for cidadã, ela tem que ser extinta, que é a natureza da polícia civil, num governo que é civil, eleito. Logo, por natureza, todo o trabalho de polícia é civil, não importa se a arquitetura organizacional é militar ou civil. Então, a ideia de uma polícia não cidadã, nem na ditadura eles seriam tão cínicos, entendeu? Não tem, é tirania. Tá? São grupelhos de opressão, como operam os domínios armados no Brasil, né? Comando Vermelho, Terceiro Comando, as milícias, Família do Norte, né? Que também são governos, né? Porque controlam o território, a população e regulam o mercado. Quem faz isso, o governo é. Né? Para as pessoas ficar claro. Porque às vezes a gente fica falando crime organizado também só atrapalha. Né? Porque o crime organizado que as pessoas falam é de Hollywood, de filme que elas assistem. Né? E aí, com isso, ficam imaginando um negócio que não é que a lei chama de máfia. Aí vai falando um banho de nome, entendeu? Para o mamífero, né? Tem que dizer que aquilo é um mamífero. Né? Então, eu acho muito preocupante, sim. Eu acho que tem aí uma precipitação. Não sei se é precipitação, tá, Miguel? Mas eu estou muito preocupada, sim. Muito. Não foi apresentado para ninguém qual é a arquitetura organizacional. Será que a polícia
federal não tem. Olha, nós queremos ampliar nosso poder, está aqui o nosso desenho organizacional, as competências, a itinerância de carreira, as especializações, a lateralização e a verticalização desta organização e o provisionamento de recursos hoje, amanhã e depois, porque vai ter que duplicar ou triplicar efetivo, e não vai ser um crescimento linear. Né? O Lula não vai ver essa polícia agindo com essas competências ampliadas, engolindo os governos civis. Eu fico muito preocupada, eu acho que estão assessorando mal o presidente da República. Não é possível. Né? Não é razoável. Né? É possível mexer na Constituição? É. A Constituição é um documento, né, que tem que se atualizar junto com a sociedade, não há problema algum. Quer ampliar o poder de polícia? Maravilha. Regulamenta o poder de polícia, cria o sistema federativo, né? Reempodera, né, aqueles que são legitimamente eleitos, que é a condição de você controlar a espada, para não virar a espada de Highlander, cortando o pescoço do oponente, depois cortando o seu. Quando eu passei mais de 10 anos indo à Venezuela, ajudar na reforma da polícia e da segurança lá, como observador internacional, sendo levada, né, com passagens, coisas do Conselho Britânico. Eu e outros especialistas da Europa, tudo quanto é canto. Tá? E eu tinha reuniões ali com o ministro da Justiça da época, com a secretária da Reforma de Polícia, tenho várias coisas publicadas lá, as ideias a criar a Universidade de Polícia. O Chaves era vivo. Né? E eu fui exatamente por ter doutorado nesse negócio, ter um acúmulo de produção de políticas públicas, ter desenhado, modelado organizações. Não é porque um dia eu acordei tendo uma ideia de jirico. Né? São 30 e tantos anos de trabalho. E aí um dia eles me perguntaram lá o que eu achava deles criarem aquela força que eles estavam criando. Eu falei, olha, torça para nunca sair do poder, né? E para eles serem leais, vocês vão ter que clientelizar. Tá? Do contrário, vocês estão criando uma coisa mais forte do que qualquer governo eleito. Tá? Vai dar ruim. Né? Vai dar ruim, vai ter que ficar brincando de dar golpe. O que aconteceu? Né? Precisaram compensar, né, os desmandos, né, com o aparelhamento das Forças Armadas, né? Das Forças Armadas e o esvaziamento de outros poderes da República, não é? Então, a gente não se brinca com espada, porque ela corta para todos os lados, sabe? Né? Então, ao contrário, no mundo democrático, a gente distribui o poder. Primeira regra, quebra do monopólio. Não se pode ter monopólio de poder de polícia, principalmente em países federativos. Isso aqui não é um país unitário, isso aqui não é a Nicarágua, correto? Isso aqui não é a Grécia, não é Portugal, não é a França, isso aqui é um país federativo de larga escala, continental, tá? Com mais de 200 milhões de habitantes. Né? Nós temos mais de 10 mil organizações de força. Né? Preciso compatibilizá-las no SUSP. E não brincar de mexer, eu vou mexer nas minhas polícias, eu vou aumentar aqui os meus brinquedos, e aí eu saio encolhendo, saio emparedando o estado e o município. Assim não dá, não é mesmo? E sai também me apropriando. Quer dizer, passou a ser o manda-chuva, tudo está debaixo de mim. Com esse desenho, jamais teremos um Ministério da Segurança Pública. Porque o que está implícito, que ninguém leu, é que, de fato, o federalismo foi para o beleléu, de fato, esvaziou o poder de governador e prefeitos, de fato, fragilizou as políticas penitenciárias. Se tinha uma coisa que ainda funciona bem nesse país, em âmbito nacional, era o DEPEN, as políticas prisionais. Tá? As referências vêm de Brasília, do DEPEN. Tá? Que é o que salva os sistemas estaduais, se chama, né? Hoje não é mais DEPEN, tem outro nome, né? Mas que é a Secretaria, né, Penitenciária. É o dinheiro do FUNPEN, né, que salva, que ainda não fez essas coisas explodirem. Se a gente considerar que o Congresso está cada vez votando coisas estúpidas que aumentam a panela de pressão e sabotam por dentro a previsibilidade da ação de força no país, nós estamos brincando de ter chantagens. Porque que eu saiba golpe, eu não preciso ir para a rua com tanque, não. Né? Eu posso algemar tudo quanto é governante dentro do seu gabinete, com dossiês. Né? Como, aliás, acontece. Quem governa a segurança pública no Rio de Janeiro não é o Castro. Ele é um animador de auditório. Tarcísio também não manda porcaria nenhuma em São Paulo. Tá? Pode fingir que manda. Fica ali de biruta de posto. Né? Os braços se movendo conforme os ventos, né, da produção de marketing. Né? É isso que nós queremos em Brasília, porque, inclusive, o texto diz isso, reproduzir um modelo eficiente estadual de duas polícias, e o problema não é uma ser militar e a outra ser civil, não, gente. Porque a gendarmerias, né, na Europa, a gendarmeria é o modelo mais disseminado na Europa Ocidental, pós-Napoleão.
tá? E que serviu de base à referência para a criação das polícias militares no país, no Brasil. E não só aqui, como em toda a América Latina. No entanto, ninguém ouve falar dos carabineiros da Itália, da Guarda Civil Espanhola, ou dos gendarmes franceses, né, matando o cidadão francês, preto, sabe? Autos de resistência, vitimização, não é mesmo? Né? Então, não é em si a modelagem organizacional militar, ainda que ela seja ruim. Por que ela é ruim para a polícia? Não é porque é militar, é porque tem uma elevada verticalização na cadeia de comando e controle, inviabilizando a governabilidade de uma espada e seu controle. Tá? O problema da Polícia Civil é excesso de horizontalização, o que compromete a capacidade, a cadeia de comando se torna frágil. O chefe de polícia fica ali fazendo barganha política, fazendo agradinhos para conseguir mandar. Tá? Esses são os desafios. E cada superintendência no Brasil, seja da PF, seja da delegacia, é um Vaticano dentro de Roma. Cada um manda, não dá satisfação a ninguém, não vai obedecer porcaria nenhuma de ministério, já não obedece. Tá? É tudo no por favor, porque você não tem essa vertebração. Né? Então, é isso que nós estamos assistindo. A mim me dá tristeza, porque eu participei de todos os planos de segurança pública dos governos progressistas desse país. Inclusive, colaborei para melhorar aquele troço lá do Fernando Henrique também, a convite. Mas nos governos petistas, eu fui, de fato, convidada a escrever, a pensar, a ouvir a sociedade, a ouvir os policiais, a ouvir quem está com a mão na massa. Né? Porque o barato é isso, é você confrontar os conhecimentos e os saberes e as demandas da sociedade para poder atender melhor a realidade brasileira federativa, que não é os Estados Unidos, não é o federalismo nos Estados Unidos, estamos vendo aí como é que vai funcionar a eleição, não é a França, que é um país unitário, em que o orçamento é centralizado. Então, regras básicas. Gente, as pessoas faltaram a aula das reformas de polícia dos anos 70, cara. Saíram a pé de estoque e estão chegando hoje. Tá certo? Né? Inclusive, citam coisas que são fake science, como defesa social. Esse nome tem que ser extirpado. Né? É uma criminologia decadente, né? Que autoriza a guerra contra o crime. Entendeu? É uma caduquice criminológica jurídica, que não tem fundamento científico, que demonstrou os efeitos perversos. Está lá, seja na lei do SUSP, que eu já devia ter tirado quando eu comentei, né? Eu consegui ganhar algumas coisas na discussão, tirar algumas, entendeu? Algumas unhas encravadas que tinham lá, mas a boa parte ficou, né? Obviamente que eu não ia, meus argumentos não iam ser levados a sério o tempo todo. E aqui, pela primeira vez, eu estou dizendo, Miguel, com toda a sinceridade d'alma. A mim me causa profunda decepção, tristeza, porque eu estive no governo, em governos progressistas, como gestora, como secretária de Estado, sou uma cientista da área, né? Ajudei a criar todos os planos de governo do presidente Lula e do presidente Dilma, ajudei os governos progressistas no país, na América Latina. Fico feliz de ver a nova presidente do México, o que ela vai poder fazer, porque foi prefeita, lidou com uma situação delicada numa cidade, que é uma cidade-estado. E veja esse retrocesso. Porque não pode aumentar o poder. Não é isso. Tá? É esse arremedo. Eu vou ali, brinco com os meus brinquedos. Certo? Né? Vou lá, brinco com a minha federal, com minhas duas federal, esqueça a Polícia Penal, que é federal, esqueça Jaqueline, a Polícia Penal. É uma tragédia. É uma tragédia. Organizar nossa live aqui, a gente vai até 19 horas em ponto. Aí, e a gente tem um break news. Acabou de sair a condenação dos assassinos de Marielle e Anderson Gomes. Eles foram condenados a o Lessa foi condenado a 78 anos e 9 meses de prisão, e o Elcio de Queiroz a 59 anos. Só para trazer essa notícia, que a gente pode... Tem 10 minutos ainda para se encaminhar aqui para o final. Eu queria alertar vocês, a sociedade civil, que olhe isso com atenção, tá? Porque quando a gente vê uma coisa escrita, a gente tem que ver o que aquilo produz. Aquilo concretamente gera o quê? Qual é o impacto disso? Né? Já tem previsão? Vai subir para 20 e tantos mil? De 13 vai para 26? De 15 vai para 30? Em que prazo? Com que meios? Quer dizer, então, que está fazendo uma proposta que vai demorar séculos, que ela é problemática, todo mundo vai meter o bedelho, porque desse jeito não pode ficar. O governo Lula vai terminar e nós não vamos ver um SUSP, vamos ver um SUP mal feito, que interessa, sobretudo, àqueles reacionários, correto? Que querem mesmo chantagear governantes eleitos. Que aí tanto faz quem se eleger, tá certo? Quem vai mandar é a polícia mesmo, já é bem isso que acontece. Tá? Então, de um lado, de outro, bom, era previsível essa condenação, porque são 2 réus confessos. No entanto, eu escrevi um texto que você publicou no Cafezinho, hoje também coloquei no meu Twitter. Eu não fico satisfeita, né? O discurso do Rony Lessa, para mim, é um discurso para os patrões.
Ele está dizendo a fala autorizada, porque ele precisa de proteção da Polícia Federal, proteção para sua, né, manter sua família viva, seus ganhos preservados e os gestores de sua lista VIP de clientes preservados. É preciso preservar o esquema político corrupto no Rio de Janeiro, correto? Então, ele dizer, se você conhece algum matador profissional que transforma matar em investimento, olha, eu vou matar porque no futuro, é uma aposta de futuro, num loteamento que nem estava previsto, que não tinha a menor garantia de rolar. Quer dizer, então, que você banca os custos da matança, você banca os custos operacionais, os riscos pessoais, os problemas políticos, todos, porque um dia parece aposta de tigrinho. Um dia você vai receber 25 milhões. Quem é que caiu nessa lorota? Ele está falando isso porque tem gente ouvindo, além dos lambões dos irmãos Brazão acima deles. Tá certo? Os esquemas no Rio de Janeiro seguem preservados. Né? Os mesmos que fizeram com que o caso da Marielle e do Anderson se arrastasse até hoje, né? Até a Polícia Federal voltar e fazer o trabalho sério de né? Junto com o Ministério Público do Rio, que já tinha feito um bom trabalho, mas que foi desmontado por dentro também, para atender a necessidades políticas. Tá? Então, nós estamos falando o seguinte, para quem serve esse discurso? Alguém acredita nisso? Está lá escrito. A pergunta é isso mesmo? Né? Olha, eu sou um empreendedor, eu realmente acreditei que eu ia receber. O sujeito fez segurança para o bicho. Tem que lembrar que o crime organizado no Rio começa com o bicho organizando o território, que terceiriza, não é o Estado só, que terceiriza, né, o tráfico de armas e drogas. Né? Ai de você que resolver matar alguém no território do Guimarães ou no território dos Andrades, sem pedir autorização, não é assim, não. Aqui, a territorialidade do crime no Rio de Janeiro tem a ver com o bicho, com a organização do Estado. Por isso que, quando eu estava no governo, que nós implantamos as áreas integradas de segurança, em 1999, era um projeto de pesquisa meu aplicado, né, para reorganizar, olha aí de novo, criar o sistema policial no Rio de Janeiro integrado de verdade, né, nós mudamos as competências territoriais. Por quê? Porque elas obedeciam à lógica do jogo do bicho e à lógica de ocupação militar da Baía de Guanabara do século XIX. Ninguém merece, do Estado Novo, né? Então, obviamente, que não atendia a nada de segurança, atendia a lógicas clientelistas, patronais, que seguiram no Rio de Janeiro afora com os assassinatos políticos que até hoje temos. Não é? Então, obviamente, a fala do Rony é uma fala para os patrões ouvirem. O esquema está preservado, tu tem que cair, mas o esquema permanece. Leva seus anéis, tem que ficar os dedos. Entendeu? Porque chega a ser infantil. Não, eu fiz um investimento, matei aqui, entendeu? Na perspectiva de que no futuro os custos são do tempo presente. A Marielle foi ficando cada vez mais importante, foi aumentando o custo, foi aumentando o cerco, inclusive internacional. E você não vai... Como é que é? É do seu bolso. Isso é empreendedorismo? É uma lógica financista de roleta russa? Ah, gente, tá vendo? As pessoas ficam lendo muito literatura de máfia, né? Deveriam ver o que são os livros mesmo que discutem, né? Como é que funcionam essas coisas, para ver que esse papo é um papo de Serca Lourenço, que era bom ser dito. O importante é ele ter assumido a culpa, né? Porque ele que atirou. Mas ele parar nos Brasões e no Rivaldo, que era moleque de recado, que para mim era muito visível, não me surpreendeu. Né? Nunca acreditei muito nele como gestor na polícia, sempre achei que o tipo de composição que ele fazia não era muito transparente para o meu gosto. Nunca achei que ele era de direito humano nenhum. Ao contrário, ele era um engana-bobo, né? Ficava enganando um bando de bobo, porque fala bonitinho, usa a palavra cidadania, fala prevenção, o sujeito logo acha que, né, que a polícia agora se democratizou. Não é assim, não. Né? Os esquemas são bem diferentes, né? E desses governos autônomos, que são vários no Rio de Janeiro, e tem a participação deliberada do Estado. Né? Então, nós estamos assistindo a uma condenação justa e merecida. Quanto à dosimetria da pena, né? Era previsível que tivessem penas altas. Né? Hoje, como eu coloquei no meu Twitter, Miguel, né, o julgamento é um primeiro momento da gente passar limpo a justiça e a segurança nesse país, para a gente voltar a acreditar no devido processo legal, né, quando envolve pessoas com poder econômico e poder político, né, para que a gente passe a limpo o lavajatismo. Então, só está começando para a gente ter de volta segurança jurídica como cidadão, coisa que a gente não tem no país. Tá? Não é só no Rio que a gente não tem. Então, esse julgamento é fundamental, né, como terá, né, do STF, né, que são os mandantes e tudo mais. Mas não podemos ficar satisfeitos, porque a Polícia Federal só pôde demonstrar aquilo que ela encontrou. Coisas foram apagadas, coisas desapareceram. Deu tempo de todo mundo brincar do desaparecimento.org.br. Tá?
Então, é óbvio, ela conseguiu as delações, ela conseguiu juntar o Lego, né? Sabendo ela que a coisa não terminou aí. É claro que o policial, né, da inteligência, da investigação, não vai dizer isso, porque ele vai continuar trabalhando. Tá? Ele só pode dizer aquilo que ele conseguiu demonstrar, que é o que nós assistimos. Então, foi feito um trabalho sério, mas que a coisa parou aí, mas nem de brincadeira parou. Tá? Os esquemas políticos criminais seguem de vento em popa no Rio de Janeiro. Né? Nós precisamos olhar para eles de uma maneira mais substantiva. E eu espero que não seja com esses arremedos perigosos que nós temos assistido. Né? Então, uma vez me perguntaram por que eu estou com cabelo laranja, de novo. Né? Eu usava esse cabelo há 20 anos atrás, né? Tal, quando ainda tinha uma banda de música pop, eletrônica, né? Fazia minha carreira acadêmica de gestora pública na segurança e também como artista por aí, né? No Rio de Janeiro e tal. Agora tem um sinal disso. Está laranja de novo, bem assim, ó, bem luminoso, para virar um abajur. Quem sabe aceso, né, como um curupira, aliás, que é uma personagem folk, né, do folk brasileiro, né, não é o Halloween, né, mas também não é Papai Noel. Quem sabe assim a presidência da República preste atenção, que a coisa está séria, né, e que não vai dar tempo. Não adianta o governo dizer que está fazendo algo agora. Né? Vão passar 4 anos, o tema é segurança, bolsonarismo está aí. Olha quem ganhou a eleição. Ganhou com que discurso? Com o discurso do medo. Eu queria fechar dizendo o seguinte, né? Por exemplo, o Eduardo Paes ganhou no Rio de Janeiro no primeiro turno. Isso não é um problema. Ele fez uma boa gestão, foi bem avaliado, parabéns para ele. Né? A pergunta foi o voto útil. Útil para quem? Todo mundo votou com medo. Ele ganhou em todas as sessões eleitorais, não está obrigado a compor com ninguém. Né? Esse desabar de votos com medo de Ramagem, com medo do bicho-papão bolsonarista, fez com que a matemática eleitoral derrubasse o pessoal, que de 7 vereadores foi para 4. Ora, quando o parlamento inteiro, entendeu? Você virou a minoria da minoria, está vendo o que o medo faz? Você podia ter votado, aumentado, né, o coeficiente eleitoral do partido que você queria votar, porque o Paes que você tanto quer na prefeitura ia ganhar de qualquer maneira, porque o outro bateu no teto da rejeição, tá certo? Não sabem fazer conta disso, então esvaziaram a agenda progressista, tá certo? Aí ficam lá falando mal do Boulos, falam mal de não sei quem. Tá sempre aqui a gente sempre põe a conta no erro da comunicação, né? Põe a culpa no pobre, cria categorias patéticas como pobre de direita, que é acusatório, como se explicasse alguma coisa do universo popular. Né? Eu acho que a coisa está bem séria. Né? Eu não sou desencantada, não. Eu vou continuar até o último minuto lutando, não me importa quantos estejam ao meu lado, mas a transparência e a coerência com os estudos, com o que acontece na realidade dentro e fora do Brasil, né, eu seguirei dizendo, não me importa quantos concordem comigo. Eu não estou pedindo unanimidade, porque a ciência e a reflexão não precisam da unanimidade. Né? Ela tem que pôr a pergunta no lugar certo. E eu estou dizendo aqui com todas as letras. Quem quiser brincar disso, que brinque. Quem quiser ficar chateado porque não aceita a crítica, que fique. Correto? E eu vou reafirmar de novo, eu sou uma progressista e todos os governos de esquerda eu colaborei. Todos desse país. Né? Com essa competência que agora discute, põe o dedo e dizendo que é problema sim. Né? E me assusta que a PEC 51 do Lindbergh está lá esquecida. Ela tinha sérios problemas estruturais? Tinha, Miguel. Não é mas dava para consertar ela? Dava. Igual a gente pode consertar a lei do SUSP. Porque com a lei do SUSP, o governo Lula podia ter feito muita coisa. É uma lei ruim também. Feita assim, né? Feito igual lista de supermercado. Vai pondo aí, fulano, vai pondo aí, fulano. Não criou também o sistema da maneira como deveria. Um minutinho para a gente encerrar, só para avisar, desculpe. Um minutinho para encerrar. Tá, então, isso. Por que a PEC 51, tá, que propõe um arranjo federativo, não quer dizer que é o melhor, né, mas propõe um arranjo, parte exatamente da premissa que o que tem que ser delimitado são as competências dos entes federados, cabendo aos gestores, né, desconcentrar, descentralizar e federalizar. Aí sim você constitucionaliza. Isso é o que a PEC 51 propôs. O desenho dela até que não é muito bom, não, mas o princípio, o modo de organização, sim. E era do PT, correto? E está lá. Há mais de 10 anos também parada, correto? Aí agora vem essa invencionice policialesca, não é mesmo? O que eu posso esperar disso? Né? Eu não posso esperar nada na Comissão de Justiça. Né? Eu diria até que nem Bolsonaro proporia com tanta clareza a desqualificação daqueles que têm voto no país, o fortalecimento bizarro, e não é das polícias, é de grupelhos policiais. Se ainda fosse, né? Então nós estamos fortalecendo o comparativismo, aumentando o nível de... Né?
desaparecendo com controle. Bem-vindo ao SUP, Sistema Único Policial. É disso que se trata. Muito bom, Jaqueline, muito bom. Como sempre, sucesso aqui no nossa comunidade, todo mundo gostou muito. Queria até que eu deixasse você até, só que tem outro programa, a Sinara Menezes começa agora às 7 horas, eu não posso falar. Eu que não tenho tempo, eu estou trabalhando muito. Aliás, eu queria anunciar no seu programa em primeira mão que nós temos um grupo de pesquisa, e no momento, quando eu tiver os primeiros dados já compulsados, compilados, eu vou trazer para você, que é o seguinte, o que o Congresso Brasileiro pensou de 1945 até 2023 sobre raça, religião, produziu, e sobre segurança pública. Na hora que essas bases de dados a gente está construindo, entre outras coisas das operações policiais, aí a gente vai ter ideia do buraco que é esse negócio. Tá certo? Maravilha. Tá bom? Um abraço. Eu vou transformar isso que eu falei com vocês, porque na medida em que eu estudei aqui, eu escrevi. Né? Se eu tiver tempo, vai virar um texto, eu vou submeter a apreciação de vocês para a publicação, para contribuir. Maravilha. Beijo, obrigado, obrigada pela oportunidade. Beijo. Boa semana.